Então vamos lá, o HTML, preste atenção. O HTML, o que é que eu quero que vocês entendam? A gente sabe que o HTML é uma linguagem de marcação, até aí tudo bem? A gente sabe que o HTML trabalha com o quê? Com tags. Ok? Então, o que é uma tag? É uma marcação. Se você traduzir ao pé da letra, você vai ver que é uma marcação. Por isso que é uma linguagem de marcação, ok? Então, ó, como assim, professor? Uma tag de marcação. Para você utilizar o HTML, preste atenção aqui. As tags, elas são palavras ou termos delimitados por parênteses angulares, ou seja, menor que, maior que. Então tá aqui, ó. Você vai criar uma tag, você coloca lá. Por exemplo, vou criar uma tag aqui para pular linha. Lembra como é a tag pular linha lá no PHP? BR. Então, como é que eu faço? Coloco a tag BR. Ok? Então isso aqui, o que foi isso aqui que eu acabei de fazer? Uma tag HTML. Então agora vocês começam a entender que aquele BR lá da linguagem de programação web, que a gente coloca para pular uma linha, nada mais é do que um código HTML. Então você coloca um código HTML que significa, que representa uma quebra de linha. Ok? Por exemplo, a tag HTML, que ela define o início do HTML, de uma página web. E a tag HTML, com essa barra, ela define que terminou a página HTML, ok? Todas as tags utilizadas no HTML são palavras reservadas, que são conhecidas por todos os navegadores. Então, todos os navegadores, eles conhecem as tags HTML. E eles dão um sentido, um significado para cada uma dessas tags. Ok? Até aí tranquilo? Então a estrutura básica da página HTML é a seguinte, ó. Você tem aqui o início. Preste atenção, galera. Ó, isso é importante. A estrutura básica de uma página HTML. Então você tem aí a tag doctype. O que é que ela faz? Ela define que a página segue uma especificação da linguagem HTML na versão 5. Ok? Existe outra forma, que é a forma da versão 4. É totalmente diferente. Então, qual é a forma que a gente vai utilizar? Dessa forma que está aí, ó, doctype HTML. O que é que a gente define depois? Então, depois que você definiu qual é a versão do HTML, ou seja, qual é a linguagem que você vai utilizar para marcar aquilo ali, você vai definir agora qual é o idioma da página. Então a tag está lá, HTML, que ela define o início, ela definiu o início da página HTML, é a primeira tag HTML. Dentro dela, vocês percebem que tem aqui, ó, o que a gente chama de um atributo. E atributo aqui nada mais é do que as características que você vai ter na tag HTML. Então nesse caso aqui a característica que a gente colocou foi a lang e o valor dessa característica foi pt-br. Ou seja, eu estou dizendo que nessa HTML, nessa página HTML, eu vou ter o idioma português do Brasil. Depois que você iniciou a página HTML, você vai ter o que? A tag de cabeçalho, a tag head. Ela é a seção da HTML que define informações sobre o código. Tag head define o cabeçalho de uma seção, onde dentro dela você pode definir informações do código. Para definir essas informações, a gente utiliza as tags chamadas meta. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo meta SHA-7. Estou definindo a codificação dos caracteres. O meta SHA-7 e o TF-8. E aí, Jonas perguntou, o que é esse TF-8, professor? O TF-8 é a codificação dos caracteres que a gente utiliza no teclado brasileiro, teclado ABNT2, né? Então, é aquele que tem acento, que tem a cedilha. Então, você consegue usar essa codificação dos caracteres, certo? Dos caracteres.
O próximo é a tag de título, né? A tag title. O que é que você vai definir? O título da página. Então, quando você acessa um site e lá em cima no título aparece o nome do site, não é assim? Aparece lá, quando você acessa seu Facebook, aparece lá o seu nome, perfil de fulano de tal. Isso ali é o título da página. O que é que a gente pode fazer? Eu posso mandar exibir no título da página uma variável, por exemplo, PHP, e pegar esse título de forma dinâmica, para que cada página do meu site tenha um título diferente, não fique o mesmo título. Estão entendendo? Então, sei lá, tem uma página, o nome do meu site, Tássio Gonçalves. Quando você entra na página de disciplinas, o título da página fica Tássio Gonçalves, traço, disciplinas. Aí você clica em um artigo lá, sei lá, programação, SAS foi descontinuado. Então você clica lá e aparece Tássio Gonçalves, traço. Linguagem SAS foi descontinuada, Ruby foi descontinuado. Tá entendendo? Então esse título, ele pode ser modificado de forma dinâmica, através de uma linguagem de programação, no nosso caso, PHP. Toda vez que você carrega um site, eu já disse que ele renderiza para quê? Para HTML, seja ele na linguagem que for. Então abram lá o Facebook, aí você inspeciona, né? Aparece lá, botão direito, pode exibir código-fonte, vai exibir o código-fonte da página. Só que não é o código-fonte da programação do Facebook. Aí seria muito bom, né? É o código-fonte do que ele lhe retornou, do seu feed de notícia, do seu chat, do bate-papo. Então tudo aquilo você consegue ver o código-fonte HTML. A próxima tag é a tag body, ou seja, a tag corpo, né? Então essa tag aí, ela define onde começa a sua página, vamos dizer assim, o seu código HTML mesmo. Então até agora foram configurações. Isto para você dizer quem é o título, qual é o idioma, qual é a codificação caracteres. Beleza, só estruturou a sua página. Mas qual é o conteúdo dela? O conteúdo dela vai ficar dentro dessa tag body. Então o conteúdo pode ser o seu menu, sei lá, se for um sistema, não for um site, vai ter o menu, vai ter aquele menu lateral que a gente fez lá no protótipo, tudo vai estar dentro aí dessa tag body. A tag P, ela representa um parágrafo de texto, então eu coloquei ela aí só para vocês terem uma ideia de que dentro da tag body é onde a gente vai trabalhar, é onde o seu código PHP vai ser executado, por exemplo, vai renderizar algo ali para dentro. Beleza? Então a gente vai ter lá, quando você tem lá a gente fez a repetição e colocou o BR para pular várias linhas, né? Aquela repetição estaria dentro da tag body. Para você escrever HTML, existem algumas boas práticas HTML. Quais são essas, né? Então, para que o seu código fique bem organizado, permitindo assim futuras manutenções, então nada de usar uma tag, por exemplo, você abriu a tag e não fechou a tag. Então aqui, ó, observe que toda vez que eu abro a tag, ó, eu preciso fechar ela. Abri a tag, fechei, abri, fechei, abri, fechei. Professor, mas tem um aí que não está fechando. Tem a tag meta. Existem tags que não tem tag de fechamento, né? Como o caso do doctype lá em cima, por exemplo. E aí é o que diz aqui, ó, toda tag deve ser fechada, mas há exceções. Então tem algumas que não precisa, tag BR não precisa, né? HR, que é aquela que coloca a linha, que a gente já viu, não precisa fechar. Mas a grande maioria vai precisar. Então quando for precisar, feche logo, não esqueça, não deixe para depois. Abra e feche e aperte Enter, e depois você escreve seu conteúdo. Ó, e outra, viu? Lembre de indentar o código. Pelo amor de Deus. Isso aí eu já falo desde o segundo ano de vocês. Identa o código, identa o código. E tem gente que ainda não faz isso. Respeite a hierarquia entre as tags. Como assim? A hierarquia, galera, é o seguinte. Se você abrir uma tag, presta atenção aqui, ó. Eu abri a tag header, mas eu não fechei ela aqui do lado. Por quê? Porque eu tenho um conteúdo dentro dela. Aí eu coloquei a tag title dentro dela. Então primeiro eu fecho a tag title, depois é que eu fecho o header, porque o title está dentro do header.
Ok? Então é isso que eu quero que vocês respeitem, a hierarquia. Senão ele dá erro. Ele vai renderizar, vai aparecer na tela, vai. Ele não dá uma mensagem de erro. Mas semanticamente o seu código vai estar errado. O HTML é case insensitive, ou seja, diferente da linguagem PHP, se você declara uma variável com a letra A maiúsculo e com a letra A minúsculo, ele tem diferença, não é assim? No HTML não, tanto faz. Se eu colocar HTML com H maiúsculo, HTML todo maiúsculo e HTML todo minúsculo, ele vai renderizar do mesmo jeito. Ele vai reconhecer que a tag é HTML. Mas pelo amor de Deus, escrevam tudo minúsculo, certo? Não vão fazer tudo maiúsculo. Desliga o Caps Lock na hora de criar o seu código HTML. Por quê? Porque fica feio o código e fica difícil de conseguir ler as tags. Enfim, é uma mal prática. Eu estou falando aqui boas práticas, eu não estou dizendo que é uma regra. Olha a diferença aí de um código que você tem um código todo estruturado, de forma organizada, e você do lado tem um código sem indentação. Qual é mais fácil de dar manutenção? De saber qual a tag está aberta e qual a tag está fechada? Esse aqui, né? Por quê? Porque, ó, por exemplo, vamos supor que eu não tenha fechado a tag header. Aqui eu já consigo ver, ó, porque ela está alinhada. Aqui não, aqui eu vou ter que sair procurando no código. E detalhe, esse código aqui a gente tem o quê? 1, 2, 11 linhas. Quando você tiver com um código com 2.000 linhas, para você ver isso aí. Boas práticas. Em muitos casos, em muitos exemplos, é comum a gente encontrar o parágrafozinho lorem ipsum. O que é isso, professor? Isso aí é só um texto que na internet tem um site, lorem ipsum. Você consegue gerar parágrafos de texto. Para que serve? Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo o site do CETEP e eu preciso representar ali uma notícia. Só que eu não tenho uma notícia real. O que é que eu faço? Às vezes eu vou em um site de notícia, copio a notícia verdadeira e trago. Fica mais apresentável para o cliente. Mas, por exemplo, se você está criando um layout rápido e você não tem tempo de fazer isso, você vai lá nesse site e pede e diz, ó, eu preciso de 2 parágrafos de texto, 3 parágrafos de texto, 4, e ele vai gerar para você um texto aleatório ali de 3, 4 parágrafos, 5, quantos vocês quiserem, beleza? É uma boa prática. Eu botei aqui como boa prática porque é melhor do que você deixar vazio. Porque você coloca lá, aqui vai ter uma notícia. Sim, cadê o texto? Para eu ver como é que vai ficar o texto. Se vai ser justificado, se vai ser alinhado à esquerda. Estão entendendo? Mas lá no conteúdo anterior de experiência do usuário, vocês viram que na experiência do usuário é melhor você colocar um texto real. Então se eu estou fazendo um site de esporte, pegue lá no Globo Esporte uma notícia e coloque. Eu estou fazendo um site de educação, pega lá no, sei lá, G1 Educação, pega alguma notícia da área da educação e coloca. É muito mais tranquilo para o usuário quando for ver uma foto real, uma notícia real. Então o que foi que a gente viu agora? A gente viu quais são a estrutura básica do HTML, beleza? Então foi isso que a gente viu agora. A estrutura básica do HTML. A gente viu as boas práticas para programar em HTML.